Olha, hoje, você sabe, falamos agora há pouco, faz 100 dias do primeiro decreto municipal que suspendeu as atividades produtivas em Londrina por causa da pandemia do coronavírus. E qual que é a avaliação do município nesse período? Quais serão as novas diretrizes? E para falar sobre o assunto, a gente recebe aqui o secretário de Saúde, Felipe Machado, que vai detalhar para a gente, esses 100 dias de isolamento social, de todas essas campanhas feitas pelo município. Secretário, boa tarde para o senhor, obrigado pela presença mais uma vez. Hoje, completa, como falei agora há pouco, 100 dias, de todo esse trabalho, de isolamento social, todas as medidas que foram feitas, pelo município. Qual que é a avaliação que vocês fazem desses 100 dias? Boa tarde, Cid. Boa tarde a todos que nos assistem. Olhando para trás, nós podemos afirmar agora com segurança que tudo que foi feito surtiu resultado positivo. Tivemos vários decretos nesses 100 dias, todos eles sempre embasados na ciência, na medicina. Algumas medidas que tomamos foram duras, trouxeram algumas consequências para a economia da cidade, para os empresários, mas naquele momento ela era extremamente essencial. Para quê? Para que a gente pudesse organizar o sistema de saúde, para que a gente pudesse capacitar os nossos profissionais, adquirir EPI e ampliar o número de leitos. E nós temos um planejamento muito bem delimitado e delineado para o enfrentamento da pandemia do coronavírus na cidade de Londrina. E isso tem feito com que os nossos números sejam melhores do que de outras cidades. Nós temos Cascavel, Maringá, até mesmo Curitiba, que já há uma incidência, uma ocupação de leito maior, e nós aqui temos conseguido manter um cenário de estabilidade. Não podemos falar em zona de conforto, em tranquilidade. Estamos nos períodos de maior estresse da pandemia, isso é bem verdade, o mês de junho e julho isso vai acontecer, mas todas as medidas adotadas aí nesses últimos 100 dias pela Prefeitura de Londrina têm garantido a todo cidadão londrinense que, porventura, precisa de um atendimento em uma instituição hospitalar, que ele tenha acesso ao que há de mais moderno na medicina hoje no mundo. Secretário, o senhor citou aqui os municípios de Curitiba e Cascavel. Curitiba, a gente viu que já atingiu 85% da capacidade de leitos, ou seja, é um número assim, assustador. Cascavel também, o número de contaminados é muito maior do que Londrina, praticamente o dobro. Só que em Londrina, em contrapartida, o número de óbitos dá quase o dobro de Cascavel, Ou seja, assim, são situações lamentáveis. E aqui em Londrina, chegamos, infelizmente, a 68 óbitos já. Exatamente, é muito doloroso para os profissionais de saúde, para nós, quando nós temos um óbito. Todos os nossos trabalhos da Prefeitura, dos profissionais de saúde, dos serviços credenciados, é justamente para salvar vidas. E nós temos dado o melhor nesse sentido para atender a nossa população. A literatura mostra que o coronavírus não é uma doença de alta letalidade, mas ele contamina muitas pessoas, então os números absolutos acabam saltando os olhos. Em Londrina, nós temos alguns diferenciais, Cid, em relação ao protocolo que é instituído na cidade. Nós aqui testamos mais do que qualquer outra cidade do estado do Paraná. E esse número de teste nos traz um cenário que a gente pode traçar um paralelo da seguinte forma. Nós temos hoje pacientes que são internados, que fazem o teste 4, 5 vezes. O porquê? Porque o primeiro exame vem negativo, mas o quadro clínico dele ainda é altamente sugestivo a coronavírus. Então, a equipe médica o mantém em isolamento, continua monitorando e vai repetindo os testes. E nós temos várias situações que o terceiro ou o quarto teste acaba vindo positivo. E quando esse paciente vem a óbito, é evidente que é contabilizado. Nas outras cidades, o que a gente observa pelos bancos de dados que temos acesso é que esses pacientes não recebem o mesmo protocolo, ou seja, é feito o exame uma vez, descartou o coronavírus, esse paciente é tratado como síndrome respiratória aguda grave. E quando vem a óbito, ele vai ser no atestado de óbito, síndrome respiratória aguda grave não definida. Por outro lado, isso vai colaborar para o aumento do número de casos absolutos nessas cidades, porque se você não isolar o paciente da forma correta, ele vai transmitir
mais a doença. Então, a gente pode traçar esse paralelo. Por isso que os números de Londrina, o óbito hoje é mais dentro de uma realidade, por conta desse protocolo que a gente está testando muito, inclusive os pacientes internados. Isso foi possível graças ao protocolo da Prefeitura com o laboratório do Hospital Universitário, que nós disponibilizamos para toda a rede hospitalar acesso ao PCR, que é o exame padrão ouro de diagnóstico do coronavírus. Secretário, até gostaria que a equipe colocasse novamente ali para a gente os gráficos, né? O último gráfico atualizado aqui dos números da Covid-19 aqui na cidade de Londrina. Ó, confirmados 1.176. Curados, 879, que é um número bem alto de pessoas curadas. Óbitos, 68 também, são 68 famílias, é um número assim, que eu fico preocupado, porque muita gente veio a falecer. Aguardando exames, 363 e casos descartados, 5.609. Pode colocar outro gráfico, fazendo favor? Para a gente já verificar. Olha, óbitos, como a gente falou, 68, pessoas em UTI, situação de 23 casos, enfermaria 24, isolamento domiciliar, chegamos ali a 182 e curados, como falei anteriormente, 879 casos. Olhando esse panorama aqui, secretário, qual que é a real situação da capacidade de leitos hoje aqui no nosso município? Em relação aos leitos exclusivamente para coronavírus, a nossa taxa de ocupação estava em 52%. Londrina conseguiu fazer um plano de expansão de leitos muito robusto. Então, nesse momento, nós já temos 98 leitos de UTI exclusivamente para coronavírus no Sistema Único de Saúde e vamos ampliar até meados do mês que vem, lá no Hospital de Retaguarda do HU, mais 44 leitos. Então, nós vamos chegar aí a 140 leitos de UTI exclusivamente para coronavírus na cidade de Londrina. Curitiba, por exemplo, que é 3 vezes maior, aumentou em aproximadamente 200 leitos. Então, nossos números são muito mais robustos do que o dessas cidades. Por isso, a nossa taxa de ocupação, consequentemente, está menor, estamos em um cenário mais confortável. Evidente que, no meio de uma pandemia, onde 600 mil pessoas estão suscetíveis à doença por não ter anticorpos, não dá para se falar em zona de conforto. Esses números podem mudar de forma muito rápida, de forma muito abrupta, e é isso que nós temos observado em várias cidades do Brasil. Florianópolis, que estava se destacando como exemplo de enfrentamento à pandemia, teve seus números aumentados de forma muito rápida. Curitiba também sofreu o reflexo de algumas situações que em poucos dias a taxa de ocupação saiu de 30% para próximo de 90%. Por isso que as medidas precisam ser preservadas, o cidadão londrinense tem que entender que nós estamos nesse momento de dificuldade, é evidente que isso vai passar, mas ainda é necessário essa colaboração e essa contribuição de todos para que a gente consiga vencer o coronavírus. E é claro, né, secretário, que a grande preocupação de vocês também é com a situação de outros hospitais, como Santa Casa, Evangélico, em que a capacidade de UTI do Evangélico já ultrapassou 100%, né, porque a gente não fala só de coronavírus, mas fala de outro tipo de doenças também. Né? Sim, as outras doenças não deixaram de existir, né? O que a gente tem agora é sabido que nessa época do ano 30% de aumento nos serviços de saúde por conta das causas respiratórias e esse ano nós temos mais o coronavírus, fora todas as outras doenças. Com a remodelação da rede de assistência no município, o HU tentando ficar mais preservado para os casos de coronavírus, era evidente que a Santa Casa e o Evangélico, em determinadas patologias e especialidades, fosse sofrer aí uma interferência um pouco maior de pacientes. Mas nós temos monitorado isso muito de perto, é muito sazonal, às vezes a ocupação chega aí 100%, nós temos leitos extras contratados de UTI nesses 2 hospitais, através de uma parceria com o governo do estado, e a gente tenta minimizar esses impactos utilizando toda a rede, mas Londrina, nesse momento, tem um cenário um pouco melhor do que as outras cidades que a gente acabou citando.